começando mais um programa Conhecer e Aprender, o seu programa que fala sobre educação aqui no Amazonsat, o seu canal que é a minha cara e a minha voz. E no programa de hoje nós vamos falar sobre transtorno e déficit de atenção e hiperatividade. Você já ouviu falar? Então no programa de hoje você vai saber o que é o TDAH. Não perca, isso você confere agora no Conhecer e Aprender. Fica aí! Brincar, correr, pular. Estes são comportamentos comuns na maioria das crianças. Mas às vezes este comportamento excede um pouco o limite do normal. E aí deve se perguntar, será que isso é mesmo normal? Hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, cerca de 4% dos adultos e 8% das crianças e adolescentes de todo o mundo sofrem de um transtorno conhecido como transtorno e déficit de atenção e hiperatividade, conhecido como TDAH. O TDAH é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele surgiu no DSM-4 em 1980. Parecido de 86 com o TDAH. O TDAH é reconhecido pela OMS como transtorno mental que está listado na Classificação Internacional de Doenças. Especificamente, o TDAH é um transtorno de base orgânica associado a uma disfunção em áreas do córtex cerebral, conhecida como lobo pré-frontal. Quando seu funcionamento está comprometido, ocorrem dificuldades com concentração, memória, hiperatividade, impulsividade e dão origem aos sintomas do TDAH. Esse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade vai estar influenciando o comportamento da criança de forma que ela vai ter dificuldade. Essa hiperatividade, essa impulsividade ou essa desatenção vai está alterando o comportamento da criança de forma que ela vai ter dificuldade de se concentrar, de manter a atenção, dificuldade de ficar sentadinha no lugar. Às vezes ela não vai conseguir esperar a sua vez para falar e vai entrar na conversa dos adultos. Então, em suma, ela vai ter dificuldade de se autocontrolar. Mas existem jeitos e maneiras que os pais, os professores podem estar ajudando a criança a fazer isso. Existem 3 fatores ou sintomas marcantes para uma criança com TDAH. O TDAH é uma tríade de sintomas que incluem principalmente a desatenção ou atenção flutuante, a impulsividade e a hiperatividade. Então a criança tem que ter um desses 3 sintomas prevalentes para ser diagnosticada TDAH. Essa tríade vai influenciar na dificuldade de se autoconcentrar, de manter a atenção, de se autocontrolar. Outros sintomas que caracterizam uma pessoa com transtorno e déficit de atenção são distração, dificuldade em ouvir, falta de controle dos impulsos, desorganização, tendência ao adiantamento de tarefas, sonhar acordado, falta de perseverança ou excesso dela, tendência a executar várias tarefas ao mesmo tempo, deixando muitas inacabadas, falha na organização de tempo e espaço, dificuldade de planejamento, problemas de memória a curto prazo, dificuldade para lidar com regras sociais, falhas de julgamento, interpretações errôneas, dificuldade em expressar sentimentos, ansiedade crônica, tédio, apatia, falta de motivação e dificuldade em aprender com a experiência. De acordo com o Dr. Ubiali, geralmente os pais não percebem essas características. E a criança TDAH só vai ser percebida no período escolar, onde essas características ficam mais evidentes aos olhos clínicos de quem está preparado para detectar o problema. O pai e a mãe dificilmente vai diagnosticar a criança com TDAH. Porque se ele é genético, quando o pai era pequeno, ele achava normal aqueles comportamentos que a criança tem, de hiperatividade, de impulsividade, de subir numa árvore que lá no alto, sem se preocupar com o risco, de às vezes se fingir de surda, não está ouvindo o que o adulto está falando. Então ele acha que aquilo é normal. Mas isso vai ficar gritante na escola.
quando a criança chega na escola, o professor, alguns já têm o olho treinado até, o professor começa a observar que aquela criança, um desses 3 fatores, a hiperatividade, a desatenção ou a impulsividade, vão estar gritantes para as crianças que têm a mesma idade dela. Então, naquela sala, todas as crianças de 6 anos, 5 anos, a criança não consegue ficar parada na cadeira. Passou um passarinho na janela, ela acabou a aula, não presta mais atenção em nada. Então, para o professor é mais fácil perceber isso. Como vimos, o professor tem um papel muito importante na identificação de uma criança com TDAH, mas para que seja dado o diagnóstico final, é necessário que seja feito um acompanhamento mais completo. O professor vai encaminhar para um psicopedagogo, para um neuropsicólogo ou para um neurologista que vai fazer uma entrevista, vai fazer o levantamento desde quando foi a gravidez da criança, como foi a história familiar da criança. E depois vai fazer uma entrevista com a própria criança. O profissional final que vai fazer o diagnóstico vai ser o neurologista. Vai fazer o diagnóstico, vai dar algum medicamento, se for necessário ou não. Mas o primeiro profissional que ele vai conversar vai ser a professora, que provavelmente vai ter alguma instrução para poder estar ensinando. Outra profissional de ouro também, a psicopedagoga, ou a própria psicóloga escolar, que vai estar na própria escola, que vai poder dar alguns conselhos, como fazer, como lidar com essa situação. Existem 3 tipos de transtorno e déficit de atenção e hiperatividade. Um deles é o tipo desatento. Os outros 2 tipos é o hiperativo e impulsivo. Esses são os tipos mais comuns, mas pode acontecer de a criança desenvolver um tipo chamado combinado. Ela pode ter só a hiperatividade, ela pode ter só a impulsividade, que também faz parte do transtorno, ou só a atenção flutuante, ou déficit de atenção. Mas pode ocorrer dos 3 fatores ocorrerem combinados. É mais difícil de acontecer, mas pode ocorrer dos 3 estarem combinados. Por quê? Uma linha da Unifesp, do Dr. Paulo, acredita que o TDAH tem razões neurobiológicas para isso, razões genéticas. Então, às vezes, o pai tem 10 cromossomos para TDAH, a mãe tem 10 cromossomos para TDAH, cada um passa 5. Ou nesse caso, combinado com os 3, os 2 passam os 10 deles, então a criança fica com os 20. É muito mais raro, né? Mas pode acontecer. E aí a criança vai ter uma dificuldade maior de se autocontrolar. Mas existe jeito de estar intervindo e ajudando.